porque não se agrada de todos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque, como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Vamos orar, irmãos. Deus maravilhoso, fala ao nosso coração, Pai, nessa manhã. Nos ajuda a entender a Tua palavra, Deus, para que possamos nos aproximar mais de Ti, Te conhecer mais e Te amar mais, Senhor. Que esse momento seja um momento de edificação, de reflexão profunda, Deus, a respeito da nossa vida, da nossa caminhada, a respeito de quem nós somos e de quem precisamos ser. Em nome do Teu Filho amado Jesus, nós pedimos o Teu socorro e o Teu favor. Amém. Irmãos, tem um filme chamado Tiago 3. Acho que ele não foi lançado aqui no Brasil. Ele fala de uma família composta por 4 pessoas que estavam se preparando para ir para a igreja uma manhã de domingo. Veja se você se identifica com isso. Apesar do espectador, não conseguir ouvir o que os membros da família estão dizendo, você consegue perceber nos lábios deles e nas posturas deles o que está acontecendo ali. Eles acordam cansados, mal-humorados. O pai tropeça sobre a roupa suja, chuta a roupa para longe, indignado. A filha mais velha discute com a mãe sobre o que ela vai vestir para ir para a igreja. A filha mais nova derrama leite, derrama café, derrama um monte de coisa no chão. E as palavras irritadas são ditas ali. O pessoal briga, preocupado com a hora. Especialmente quando o pai pisa no freio, a mãe borra a maquiagem, aí a briga acontece ali dentro do carro. Enquanto eles estão se preparando para ir para a igreja, ninguém está sorrindo, ninguém está amigável, até que entram na igreja. É o momento de apresentar um rosto feliz. A mãe e o pai sorriem quando eles veem as primeiras pessoas da igreja. Alegres, eles tomam seus lugares no santuário, Quando eles se levantam para cantar, eles fecham os olhos, eles sentem a emoção. Quando o filme termina, a gente ouve eles cantando: louvado seja Deus, do qual fluem todas as bênçãos. Qual é a realidade e qual é a ficção? Quem você é de verdade, Que pessoa você é, antes ou depois, ou durante o culto? É a pessoa que trata mal os outros dentro de casa, ou a pessoa que trata as pessoas na casa de Deus melhor? Quando você adora, você está realmente adorando a Deus ou você está fingindo, adorar a Deus? Eclesiastes, capítulo 5, os versos 1 ao 7, fala do comportamento diante de Deus, mas o foco não é tanto o culto, ele trata do culto o tempo todo, mas ele trata especialmente do nosso ser diante de Deus. Não é uma coisa exatamente ritualística, mas existencial. Quem nós somos quando a gente comparece diante de Deus? Quem nós somos? Salomão aqui fala para as pessoas bem intencionadas, As pessoas que estão indo cantar na igreja, estão indo louvar a Deus na igreja, cultuá-lo, mas que ouve apenas com o ouvido, que nunca chega a fazer aquilo que é pedido, que é solicitado, que Deus manda que ela faça. Resumindo aqui, o pregador está falando de praticamente todas as pessoas que vão para a igreja. As palavras se dirigem a pessoas que estão na igreja, indo para a igreja, não as que estão fora da igreja. Então, apesar de todas as frustrações com a vida, ele não só acreditava em Deus, mas o pregador, Salomão, ele se dedicava à adoração. E ele fala dessa pessoa que
que se dedica à adoração, mas ela sempre se apresenta de maneira hipócrita, né? Fingida. Então, as exortações são para essas pessoas que realmente vão para a igreja, mas que muitas vezes têm dificuldade de prestar atenção, que está com o pensamento vagueando em outro lugar, fora do templo. Quando estão orando, não estão prestando atenção na oração. Quando cantam, não prestam atenção naquilo que canta. Então está só falando, né? Só abrindo a boca, mas não reflete sobre aquilo que está professando, aquilo que está dizendo. Então são pessoas que sabem que precisam se envolver, que precisam sentir, viver aquilo que está fazendo, mas não fazem, não conseguem, não se empenham. Então entram vazias e saem vazias. Elas tentam prestar atenção, mas normalmente passam metade do tempo pensando na semana seguinte. É disso que Salomão está falando aqui, tá? Aí o texto vai se dividir aqui em 4 partes e vai progredindo o raciocínio de Salomão. Verso 1, ele vai falar da aproximação no culto. Você está se aproximando do culto. Então ele fala da conduta da pessoa. Cuidado com o seu pé, né? Ele está se referindo à conduta. Os versos 2 e 3, ele fala da fala diante de Deus, o controle da fala. Cuidado com as suas palavras. Os versos 4 a 6, ele fala do ápice da nossa fala. O que é mais expressivo naquilo que a gente diz, que é o nosso voto, o nosso juramento, o nosso compromisso. E no final, ele fala do princípio que deve regular essas coisas. A nossa conduta, o nosso ouvido, a nossa fala, que é o temor a Deus. Tá? O temor a Deus é o que deve regular não só o nosso culto, mas a nossa conduta. Só temendo a Deus é que a gente consegue corrigir esse grande problema, tá? Então ele vai do movimento corporal, né? A nossa conduta, nossa fala, nosso compromisso formal, nosso voto e temor a Deus, o princípio teológico, certo? Resumindo, a verdadeira piedade não se mede pelo que nós falamos, né? Tanto pelo que nós dizemos, mas a reverência que nós prestamos ao Senhor quando a gente adora Ele. Verso 1 diz assim, deixa eu ler de novo com vocês: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Guardar o pé é uma metáfora, né? Ele está se referindo aqui ao comportamento da pessoa. Então, quando você está chegando para adorar a Deus, cuidado com a maneira como você está chegando, como você está vivendo, tá? Então, pense 2 vezes antes de pisar na casa de Deus. É isso, ele fala do pé, é uma advertência, que cuidado com a maneira como você está chegando. Onde você está pisando é lugar sagrado, vocês lembram disso? Isso é mais uma questão existencial, não é tanto o controle físico, mas a sua postura diante de Deus. Então, se a gente decide entrar na casa de Deus, está se referindo à presença de Deus, é isso aqui, tá, gente? Que a gente está fazendo hoje. A gente tem que estar pronto para ouvir e não tão pronto a falar. Isso é um princípio fundamental para a nossa adoração, certo? Aí ele reprova a pessoa que fala demais. Ela fala muito, ela é precipitada naquilo que ela diz. Aí a gente pode aplicar isso a vida inteira, tá? Você fala muito e você fala muita besteira, mas ele está falando especialmente do culto. Você quer falar muito e ouvir pouco o que Deus tem para dizer. Isso quebra a sua adoração. Isso quebra as pernas da sua adoração, tá? Da onde Salomão está tirando isso? Quando você se coloca diante de Deus, cuidado onde você pisa. Você vai lembrar, por exemplo, quando Moisés encontrou Deus em Êxodo 3:5. Deus adverte Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar, que essa terra que você está pisando é santa, tá? Tem outras passagens interessantes que eu anotei aqui, mas eu não vou ler. Por exemplo, quando Deus manda construir o templo, é interessante que Ele manda construir uma bacia para lavar os pés, né? Quando você vai entrar, quando o sacerdote devia entrar no santo lugar, tinha que ter os seus pés lavados. Então, em outras palavras, irmão, Salomão está advertindo a gente a prestar atenção na palavra de Deus, a ouvir a voz de Deus, a ver Deus, a tentar, a buscar absorver Deus, o que Deus está apresentando para mim, e não tanto apresentar algo a Deus, né? Tentar impressionar Deus com alguma coisa.
Quando a gente vem cultuar, então a nossa grande preocupação deve ser o que nós vamos ouvir, se o nosso ouvido está aberto, se a gente está pronto para receber o que Deus tem para oferecer para a gente. Você já percebeu que é um erro? A gente vê na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, as pessoas levando sacrifícios a Deus, né? E Deus manda que elas levem e apresentem coisas a Ele. E a gente interpreta mal isso, a gente acha que o nosso grande dever na vida é estar sempre apresentando algo a Deus. Só que isso é um erro fundamental. Não é tanto isso que Deus está dizendo para a gente. Ele está pedindo a nossa vida inteira, mas Ele quer que você observe, na verdade, que você não tem nada para oferecer. Por isso que eles ofereciam um sacrifício. Era algo que era morto no lugar deles. Eu estou dando uma coisa porque eu não posso dar o que eu não tenho nada. Então o sacrifício, na verdade a adoração, é uma apresentação de mãos vazias. A gente vem adorar, na verdade, para que Deus haja em nós, para que Deus fale com a gente, e não tanto para que a gente se apresente para Deus. Então eu venho me apresentar para Deus. É por isso que a igreja moderna, evangélica, tem essa sede, esse anseio de prestar alguma coisa no culto, alguma apresentação, uma homenagem, uma coisa para Deus, para que Deus se impressione. Não é tanto isso que Deus quer da gente, não é isso que Deus quer da gente. Ele quer que a gente abra o coração, que a gente abra os ouvidos, para que Ele haja na nossa vida, tá? Veja como é que a ignorância é a marca do tolo. Ele fala que quando nós não ouvimos Deus, a gente não sabe o que a gente está fazendo. Aí ele diz assim: falar demais é o sacrifício do tolo. O sacrifício do tolo. Ele vem apresentar algo e ele não sabe que aquilo que ele está fazendo é mal. Ele não sabe, ele diz. Sua ignorância, então, é a base da sua adoração. Que coisa terrível, gente. Quando a nossa falta de conhecimento, a nossa ignorância e a nossa falta de intimidade com Deus regula a nossa adoração. No final das contas, a gente sai destruído, a gente sai vazio, a gente não sai edificado. Isso é o sacrifício de todos. Quando a gente tenta se apresentar para Deus e não ouvir o que Ele tem a dizer. A gente conhece pouco a Deus, porque a gente ouve pouco a Deus, tá? A gente deve ser como Maria. Você lembra de Maria e Marta? Marta estava ali atarefada, mas Maria senta aos pés de Jesus. Lucas 10, certa mulher chamada Marta hospedou Jesus na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e essa quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir os ensinamentos. Marta fica até chateada com Maria, né? Poxa, eu estou aqui servindo Jesus e você está aí sentado ouvindo Ele. Vai fazer alguma coisa? Jesus diz: ela escolheu a melhor parte. Não repreenda Maria. Ela quer me ouvir. Então a gente precisa aprender a ouvir o Senhor. O verso 2 diz assim: irmãos, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Então a gente tem uma agonia de querer falar mais do que ouvir. Você tem essa agonia? Eu sei que tem pessoas que têm uma personalidade mais de escutar, né? A gente não pode, tem que ter cuidado para não interpretar mal isso, né? A pessoa, ela quer, na verdade, ela quer aprender menos, ela quer ouvir menos, ela quer sempre se apresentar mais. Essa agonia para ser ouvido aqui é o sinônimo da tolice, onde a gente deve estar ansioso, na verdade, para ouvir o que Deus tem para falar. Então, é interessante que Salomão ele relaciona aqui boca e coração, tá? Coloca lado a lado a boca e o coração, tá? Ele diz: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Está ouvindo o que ele está falando, gente? Você está apressado para falar alguma coisa para Deus? Isso aqui não é exatamente uma repreensão à oração, né? Poxa, eu quero falar com Deus, eu quero orar. Mas o princípio fundamental da nossa adoração é que Deus fale com a gente. É por isso que a palavra deve regular toda a nossa adoração, ela deve guiar tudo que a gente diz, inclusive as nossas orações, inclusive o que a gente diz. Para que eu fale algo bom, eu preciso ouvir o Senhor. Então boca e coração são colocados lado a lado, porque a boca fala que o coração está cheio. Você já ouviu isso? A gente deve ser julgado pelas nossas palavras.
Então, para que a gente tenha cuidado com o que a gente diz, a gente precisa ouvir. E aí ele coloca um princípio interessante, ele diz: porque Deus está no céu e você na terra. Você deve ouvir muito mais a Deus do que falar com Ele, porque Ele está no céu e você na terra. Ele é muito maior do que você. Então, quando a gente é menor, a gente ouve mais. A gente ouve muito mais, como um filho que está sempre ouvindo do pai. Ensinamento, repreensão, exortação, consolação. A gente precisa abrir nossos ouvidos. Provérbios 20, verso 25 diz que laço é para o homem o dizer precipitadamente: é santo, e só refletir depois de fazer o voto. O provérbio 10, 19, o escritor diz assim: no muito falar não falta transgressão, mas o que modela os lábios é prudente. Então, Salomão, ele tem muito cuidado com o que a gente deve dizer, certo? Ele está falando especialmente do culto, mas agora abra isso para a sua vida. Pense naquele momento que você fala uma coisa e você se arrependeu daquilo que você disse. E muitas vezes você se arrepende imediatamente. Já sentiu isso? Parece que é quase que simultâneo, né? Eu estou falando e estou me arrependendo, mas só que não dá tempo eu não posso parar de falar, senão a pessoa vai dizer: você ia falar uma coisa errada aí, porque eu sei. Aí você para na hora, assim, você termina de dizer a besteira que você disse. Não é exatamente isso, mas é um espírito que está sempre despreparado, porque na verdade esse é o meu caráter. Eu estou sempre dominado pela minha tolice, eu estou sempre falando uma coisa inadvertida. Eu não tenho compromisso com o outro, eu não tenho compromisso com a verdade, eu não tenho compromisso com a realidade, eu simplesmente falo o que eu estou sentindo, eu derramo. Aí a justificativa que a gente apresenta muitas vezes é: eu sou uma pessoa sincera, eu falo o que eu penso. A gente acaba quebrando nossos votos, mentindo, ofendendo sem necessidade. Não é isso que Deus quer para a gente, tá? Perceba que ele fala sobre pronunciar nossas palavras diante de Deus. Então, ele não está falando tanto da vida comum, mas do lugar da adoração. É claro que Deus está em todo lugar. Onde você estiver por aí falando, Deus está ali também. Ele está vendo o que você está dizendo. Você deve falar com temor em todo lugar. Mas especialmente quando ele fala diante de Deus, ele está falando do culto, tá? Do culto. Então, quando eu presto meu serviço a Deus, a minha adoração a Deus, orando e cantando e confessando a minha fé. Vejam, são 3 atos de culto em que eu digo amém, em que eu falo. Eu devo ter cuidado com o que eu digo. Irmãos, é interessante que você pode dizer assim: mas pastor, na nossa igreja a gente não vai cair nesse erro, porque na nossa igreja quem ora é o liturgo, a gente diz amém, e quando eu confesso a minha fé eu leio o slide, quando eu canto eu estou cantando a letra da música, então eu não vou tropeçar naquilo que eu estou dizendo, está tudo ali já formalizado, né? Mas o problema também daquilo que a gente diz não é só tropeçar na letra do que a gente fala, mas nas intenções do que a gente diz e na sinceridade do que a gente fala. Então é terrível quando você está cantando uma letra, a letra de uma música maravilhosa, um salmo, mas você não está prestando atenção naquilo que você está cantando. Você não está adorando a Deus. Então isso revela uma falta de compromisso do seu ser. Você não está desfrutando daquilo que você fala. Ou seja, palavras vazias. São palavras vazias. É terrível uma pessoa que faz um voto, mas ela não tem compromisso com aquilo que ela diz. Isso é uma pessoa que está cantando algo e não está desfrutando daquilo que está dizendo, não está adorando a Deus, está confessando a sua fé, mas sem nenhum temor, sem nenhum compromisso. Você não está acreditando naquilo que você está dizendo. Então não é tanto a letra do que eu digo, mas a relação entre o meu coração e a minha boca. Preciso adorar a Deus com a minha boca, e ainda mais com os meus ouvidos. Quando a gente ouve mais, a gente conhece mais a Deus, então a gente fala melhor quando a gente ouve melhor. Isaías 55, 8 e 9, o profeta diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos meus caminhos, do Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos.
Então, o que vai impulsionar o meu coração, inclinar a minha alma a ouvir mais a Deus, é ter essa noção de como Deus é maior do que eu. Por isso ele diz, porque Deus está no céu e você na terra. Quando eu percebo como eu sou pequeno, eu escuto mais. Eu escuto mais. Sabe, você está ali, você não dá muito, você não dá muita moral para aquela pessoa que está ali do seu lado, e ela fica falando e você não quer mais ouvir, e você fala ali, olha, deixa eu falar aqui. Cala a boca aí, deixa eu falar agora. Então você despreza, né? Porque você se acha melhor do que ela, você acha que ela não tem tanto para oferecer. Mas aí você percebe, na verdade, que ela tem muito para oferecer, aí você começa a se calar. Rapaz, eu achava que ela não sabia de nada, mas ela sabe muito. Deixa eu sentar aqui, agora eu vou ouvir. Essa noção a respeito da pessoa para quem eu estou olhando, a pessoa que está falando comigo, faz com que eu escute. Então, se você tem uma visão baixa de Deus, você não vai ouvir Deus. Você não vai aprender com Deus. Você não vai ter prazer em ler a palavra dele, porque ele não tem tanto assim para oferecer. Eu já sei o que esse livro está dizendo. Você não vai ouvir tão bem a pregação, porque você já sabe muito. Então você não ouve, e quando ouve, não absorve, não penetra o seu coração. Você não desfruta da verdade. Se isso é verdade, irmãos, se Deus é maior do que nós, a gente precisa pensar antes de falar. A gente precisa aprender a ouvir. Os versos 3 a 6 diz assim: porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e no muito falar palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de todos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Vejam só a progressão do texto. Ele fala do pé, cuidado com o seu pé, fala do nosso comportamento antes de entrar na casa de Deus. Quando entrar, ele diz escute, e quando falar, ele diz cuidado com as suas palavras, fale pouco. E aí, uma coisa interessante, o ápice das nossas palavras, o auge daquelas coisas que a gente fala, da sabedoria, né, do que a gente diz, são os nossos votos, os nossos juramentos. A coisa mais importante que uma pessoa diz são as promessas que ela faz. A coisa mais importante, o que mais revela o seu caráter, é a promessa que você faz, o voto que você presta, o juramento que você faz. Esse é o ápice da sua voz, tá? Então tenha cuidado quando você estabelece um compromisso, porque isso aí vai revelar quem você é. Quando você faz um compromisso precipitado, quando você quebra as suas promessas, quando você faz juramentos desnecessários. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo bem ruim, tá? Só para vocês entenderem. Já vieram várias pessoas aqui na igreja, que vocês já viram, né? Pessoas que vêm para a igreja, parece que gostam da igreja, saem da igreja. Muitas dessas pessoas que vieram aqui, elas dizem assim, eu sempre fico, pastor, essa é a minha igreja agora. Tem gente que no primeiro domingo que aparece da igreja falou isso para mim, várias vezes. Eu lembro pelo menos 3 pessoas que falaram isso para mim, e no domingo seguinte ou no mês seguinte não apareceram mais. Isso aqui é a minha igreja. Mas a pessoa me diz isso, eu fico, meu Deus do céu, para que falar isso? Você precisa fazer esse compromisso não, meu filho. Não tem necessidade de falar que essa é a sua igreja. É a primeira vez que você vem, ou é a segunda vez que você vem. Fique tranquilo, espere, sente, aprenda, faça amizade. Então é um compromisso descompromissado, né? É um juramento desnecessário. É uma necessidade de demonstrar compromisso. Essa necessidade de demonstrar compromisso revela que você não tem compromisso. Porque um juramento ele não pode ser feito de maneira leviana, promessa jogada ao ar. Né? A gente tem que ter cuidado com os nossos votos. Esse é o auge do mau uso das nossas palavras. É a quebra dos nossos juramentos. São os compromissos inadvertidos, precipitados. Juramentos e os votos impensados. Tenha cuidado com isso. O voto precipitado, Salomão diz, são como os sonhos agitados que vêm daquele excesso de atividade durante o dia. Sabe quando você fica muito cansado, você faz muita coisa, você vai dormir, aí você começa a sonhar um monte de coisa, nada a ver uma com a outra. Você vê um amigo seu de 20 anos atrás, andando de helicóptero, aí aparece um bezerro, uma vaca.
você mistura um monte de coisa no seu sonho, você está tão cansado que a sua cabeça fica confusa. Salomão ele fala disso. Esse é o voto precipitado. Essas são as palavras mestras. Fala demais, é como sonho agitado. Não serve para nada, não tem significado nenhum, é vazio. Provérbios 15:2 diz assim: a língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estultícia. Então, depois de fazer um voto, o tolo esquece o voto que ele fez. Não tem significado para ele, não tem valor. Mas ele fala porque as pessoas gostam de ouvir, né? As pessoas gostam de ouvir. É muito melhor não fazer promessa do que fazer uma promessa e descumprir a promessa. A gente deve refletir, calcular o custo das nossas promessas, dos nossos juramentos, do nosso voto. Uma vez, a gente teve pessoas aqui, quem passou pela classe Catecumenos comigo, eu sempre na classe, eu insisto isso, pelo menos em 5, 6 ou quase todas as aulas. E pessoal, tenha convicção, vocês estão fazendo um juramento diante de Deus, de fazer parte dessa igreja, de professar a fé dessa igreja, de viver conforme essas coisas que vocês estão aprendendo. E aí no final, tem certeza que é isso que você quer? Absoluta certeza que é aqui que você quer entrar, que essa é a fé que você vai professar. E eu insisto nisso. E a experiência, várias pessoas que no domingo seguinte nem vêm para a igreja, ou no mês seguinte já está desandando. Eu lembro de uma pessoa que disse assim: pastor, eu não quero agora não, mas eu vou ficar vindo. Esperou até que finalmente, depois de um tempo, se tornou membro da igreja. Muito melhor esse tempo de reflexão do que esse anseio, às vezes uma ansiedade desnecessária de fazer parte e depois se afastar. Não entendeu nada, né? Esse é o voto precipitado. Quanto mais a gente fala, maior a chance da gente falar besteira, de fazer um juramento desnecessário. Tá? Então, ainda é mais importante, irmãos, do que esse excesso de palavras, Salomão quer que a gente tenha cuidado com a sinceridade daquilo que a gente diz, tá? O voto precipitado ele é fruto de um coração enganoso, que fala sem pensar, que não mede as consequências. Quando eu falo, então eu devo perguntar o seguinte: veja só, eu estou falando de coração, as minhas palavras, elas refletem a minha opinião verdadeira? É a minha intenção? Ou eu estou só tentando agradar aquela pessoa? Quando eu uso palavras para compartilhar uma verdade, ou falar do Evangelho, por exemplo, eu acredito naquilo que eu estou dizendo. Quando eu confesso a minha fé, todo domingo de manhã a gente lê aqui, momento de confissão de fé, eu acredito nisso, essa é a minha fé. Quando eu canto essas músicas, eu acredito nisso que eu estou cantando. Tiago, lá no Novo Testamento, capítulo 3, ele diz assim: porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Mas que coisa incrível! Tiago está dizendo que se você consegue segurar a sua língua, você consegue dominar o corpo inteiro. Aí ele vem com aquela imagem, né, de que a língua é como uma fagulha na floresta. A língua é selvagem, a língua ela é como o leme que domina o barco. Se você não tiver controle sobre ela, você perde a direção do barco inteiro. Mas se você controlar suas palavras, você domina a sua vida inteira. Isso é impressionante. Faça esse exercício. Se você não tem tanto autocontrole, busque focar naquilo que você diz. Se você for uma pessoa que domina aquilo que diz, você vai dominar o restante da sua vida. Mas tem um detalhe muito importante. Para que você domine o que você diz, você precisa ouvir melhor ao Senhor. Você precisa submeter a sua palavra. Os votos aqui, irmãos, são compromissos da vida que a gente pode fazer por aí, mas especialmente o voto que nós fazemos no culto. No culto. Tá? O que são esses votos? Especialmente o compromisso que você faz quando você professa a sua fé. Você vem aqui na frente e você diz, você faz juramentos aqui no culto.
É o voto que você faz de sustentar a igreja financeiramente, com seus dízimos de ofertas. É o voto que você faz de sustentar a igreja espiritualmente, estando presente nos cultos, guardando o dia do Senhor, orando pelos seus irmãos, amando seus irmãos. Você prometeu isso quando você se batizou, quando você professou sua fé. Você prometeu isso. Sustentar a igreja moralmente, de dar bom testemunho lá fora, para os que são de fora. Você prometeu isso. Ele diz que, o texto de Salomão diz que quando a gente faz um voto precipitado, a gente quebra o voto, e aí o mensageiro vem e a gente finge que não sabia, que esqueceu. Ele fala, o mensageiro vem cobrar de você o seu voto e você diz, eu falei sem querer, eu falei inadvertidamente. O texto diz isso aí, né? Quem é esse mensageiro? O que está acontecendo aqui? Que imagem é essa? Tem um autor, Philip Ryken, ele explica assim: o mensageiro que ele menciona pode ser um anjo, mas é mais provável que se refira a alguém do templo que coletava as ofertas e os sacrifícios que as pessoas haviam jurado pagar. Então, alguns estudiosos acreditam que durante o tempo do pregador Salomão, havia pessoas cuja tarefa era conferir se as pessoas haviam cumprido seus votos públicos. Naqueles dias, os líderes espirituais exigiam que as pessoas prestassem contas das suas promessas, se elas estavam cumprindo suas promessas. O problema era que algumas pessoas tentavam fugir dos seus compromissos, inventando todo tipo de desculpa esfarrapada. Elas diziam algo como: voto? Que voto? Deve ser algum equívoco, eu não lembro disso não. Rapaz, eu lembrei agora. Não, eu falei, não era isso não, tá? Então isso já acontecia nesse tempo. Então o sacerdote, talvez, ele estava incumbido de ver se a pessoa estava cumprindo suas promessas. E o verso 7 termina dizendo assim, veja aí: porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Ele termina falando do temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. O temor a Deus é o que rege toda a sabedoria. Você lembra que a gente tem um gênero literário no Antigo Testamento chamado literatura de sabedoria. O livro de Eclesiastes é essa literatura. E tudo que eles dizem é para que nós nos tornemos mais sábios. E o princípio da sabedoria é o temor a Deus. É o grande fundamento da santidade. O que é sabedoria, gente? Ele coloca o temor a Deus aqui como princípio que vai reger nossas palavras, que vai dominar nossos ouvidos, que vai guiar nossos pés, para que a gente se apresente diante de Deus da maneira que Ele quer que a gente se apresente. Isso é o temor a Deus. É temendo a Deus que a gente vai ser mais sincero, mais compromissado, mais cauteloso com as nossas palavras, mais fiel com os nossos compromissos, mais fiéis, né? Então, sendo temeroso a Deus, reconhecendo a grandeza dEle, que Ele está no céu, nós estamos na terra. Nós estamos na terra, irmão. É assim que a Bíblia afirma várias vezes, que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Você teme a Deus? Se você teme, então você escuta Ele. Se você escuta Deus, você tem lido a palavra dEle, você tem prestado atenção na pregação, você tem recebido as repreensões, as exortações, a instrução, você tem os ouvidos abertos, o coração aberto. Irmãos, com tudo isso, a gente deve lembrar do nosso Senhor Jesus. Nosso Senhor Jesus foi um varão perfeito, como diz Tiago. Ele não tropeçou em nenhum momento nas suas palavras. Ele foi fiel aos seus compromissos. Ele estava sempre diante do Pai, em oração, e ele ouvia o Pai falar, mas ele mesmo era a palavra de Deus. Ele respondia aos seus inimigos com sabedoria, mas ele também foi uma ovelha muda ao matador, que se calou diante dos seus inimigos. Ele não pecou com a boca, mesmo quando ultrajava. Ele não respondeu de maneira impiedosa, injuriando os seus inimigos, falando com raiva. Ele dominou a sua língua. Ele cumpriu suas promessas, e ele mesmo foi o cumprimento da promessa de Deus, porque lá no Antigo Testamento ele prometeu, e Jesus é o sim e o amém. Ele é o cumprimento das promessas de Deus. Jesus fez tudo isso, não só para que a gente tivesse um bom exemplo do que nós devemos ser, mas ele fez tudo isso para que a gente tivesse poder para fazer.
Ele fez tudo isso para que nós pudéssemos fazer. Então ele morreu por nós, ele viveu, ele morreu por nós, para que a gente fosse santo, como ele é santo. Ele fez isso porque ele disse que faria, e ele não mente jamais. Morrer, não é possível que Deus vai morrer. Ele foi lá e se entregou por nós. Esse é o Evangelho, irmãos, de que você deve lembrar todos os dias, para que a sua língua esteja dominada, seus ouvidos estejam abertos. Eu quero terminar lendo uma adaptação desse texto, de um escritor chamado T.M. Moore. Ele escreveu uma paráfrase desse texto, e ele diz assim, a versão dele, né? Como as pessoas são insolentes e desonestas com a sua religião, usam-na apenas de acordo com as suas necessidades. Por isso, atendem aos cultos, cantam os hinos, quando precisam, dão um pouco de dinheiro ao Senhor, mas vivem elas como deveria. Quem fez um voto a Deus, não se iluda. Entre seus amigos, a sua fé está em jogo. Lembre-se, Deus sabe tudo. Ele conhece o nosso coração quando lhe oferecemos a nossa adoração, e você não pode enganá-lo. Por isso, dê uma boa olhada em si mesmo antes de se apresentar de novo ao Senhor. Vá para ouvir, não para falar, pois Ele saberá o que você precisa. Porque qualquer tolo consegue fazer uma oração bonita ou cantar um hino sobre a sua fé. Suas palavras são irracionais, como um sonho, mesmo que as pessoas que as ouvem se impressionem. Mas não Deus, pois as palavras não custam nada, como os sonhos que você tem enquanto dorme. Deus quer o seu coração, meu filho, não apenas um espetáculo. Acerte as suas contas com Ele, antes de se apresentar perante Ele. Amém. Vamos orar, em seguida nós vamos participar da ceia do Senhor. Deus maravilhoso, nós te louvamos, Senhor, por tua maravilhosa graça.